Saudações, você que escolheu o Cuca para ter sucesso. Sejam bem-vindos a mais esse projeto. Nós que somos apaixonados pela educação, estamos aqui honrando o nosso compromisso, ajudando você a melhorar seus estudos, certo? Mesmo que você não faça parte da nossa equipe, seja bem-vindo e continue estudando. Hoje saiu mais um edital, né? Isso, a CRM Bio, né? Olha só que bacana. Gente, são 161 vagas. O que você está esperando? Eu sei que muita gente que está me assistindo agora pertence às carreiras policiais, outros pertencem à Censa, né? Mas há muitas pessoas que querem uma vaga no poder público. Chegou a hora. Os salários estão entre 4 a 8 mil reais. Já ajuda, não é? Não é verdade, diretora, que 4, 8 mil reais já ajuda, né? Então, não perca tempo. Olha, começou. Muita gente está triste hoje, né? Aí eu vou falar que isso aqui é gravado, vocês sabem disso, né? Falando nisso, teve aula ao vivo, hein? Vocês assistiram? Ótimo, foi sexta-feira, mas a aula está disponível, não? A aula está disponível no canal do Cuca. Sexta-feira foi ao vivo, a participação de vocês foi muito 10, eu gostei, fiquei muito contente. E é isso, né? Olha, só vir, né? Nós estamos esperando vocês. Então, sexta-feira aula ao vivo. Hoje a nossa aula é sobre verbos, que nós vamos trabalhar, verbos a parte 1. Por que parte 1? Porque é um assunto muito extenso, né? E nós aqui trabalhamos aquela parte básica para ajudar vocês, tá bom? Muito bem. Então, voltando ao assunto, muitas pessoas estão tristes hoje porque era para sair na semana passada o edital da polícia, né? Mas quem sabe? Eles liberaram Defensoria Pública, liberaram CRM Bio, estão liberando aos poucos, gente. Isso faz com que você tenha mais tempo e ânimo para estudar. Porque se estão saindo esses, por que não vai sair o meu, né? Então, mãos à obra. Diretora, qual é o assunto de hoje mesmo, que eu já falei para eles? Olha, verbos, parte 1. Por que o Edson colocou parte 1? Porque é um assunto muito extenso e hoje nós vamos trabalhar dois pontos muito importantes, que seriam as flexões verbais e as classificações dele, né? Vamos ver aquela tabelinha, diretora, para ver se verbos é importante? Diretora, vale a pena estudar verbos? E vale, olha, ele faz parte das questões mornas, né? Então, vale a pena a gente estudar. Opa! Então, além disso, o verbo, ele vai puxar a regência, ele vai puxar as orações que estão em vermelho ali na pontuação, ele vai puxar concordância, né, concordância verbal. Então, o verbo, ele praticamente é uma base para tudo. Mas nós vamos começar com o quê, diretora? Com a flexão verbal. Né? O que é a flexão verbal? Senhores, flexão verbal é como você usa o verbo. Tá? E de todas as palavras da língua portuguesa, o verbo é que mais flexiona. É uma classe básica, vocês lembram da aula de morfologia, que foi a nossa aula 3? Na parte básica, nós temos os nomes e os verbos, os substantivos e os verbos. No caso dos substantivos, o nome, né? Substantivo é a palavra que dá nome ao ser. E o verbo, né? Afinal de contas, é a base da oração. Não existem orações sem verbos. Oração é todo enunciado que contém um verbo. Muito bem. Então, o verbo, de todas as palavras da língua portuguesa, é a que mais flexiona. Enquanto o substantivo flexiona em gênero, número e grau, o verbo vai flexionar em quê, diretora? Vamos ver. Como eu disse, de todas as palavras, a que mais flexiona, porque ele vai flexionar em modo, tempo, voz, pessoa e número. Não vamos falar de pessoa nem número. Primeiro porque nós já falamos de pronomes na aula passada. Não esquece, hein? Ainda não assisti essa aula. Bem feito. Os outros concorrentes estão assistindo, hein? Tá? Então, ele vai flexionar em pessoa e número. Pessoa, olha só. Quem fala, eu, olha, tá vendo como é pronome? Eu falo com quem? Tu, eu falo de quem? Ele. E o número singular plural, tá bom? Então, nós vamos abordar hoje o modo, o tempo e a voz. Volta para mim, diretora. O que seria o modo, senhores? O modo é a atitude do falante. Exatamente. Muito bem explorado pelas gramáticas, mas mal explorado em sala de aula. Porque é através do verbo que nós podemos entender o que, na realidade, a pessoa está passando para a gente. Se ela está dizendo a verdade, se ela está mentindo, se ela está supondo, se ela está me dando uma ordem, se ela está me desejando algo, o verbo é capaz de tudo isso. O verbo para mim, Edson, isso é pessoal, não quero vocês copiando, tá?
Para mim, o verbo é a palavra mais completa, é a classe de palavras mais completas da língua portuguesa. Olha que ousadia do professor falar isso, não é, diretora? Mas eu posso falar isso porque é pessoal, então é interessante isso. Olha que na próxima aula nós vamos ter conjunções. As conjunções são bárbaras, né? Mas o verbo, senhores, ele é a melhor classe, na minha opinião, né? Porque ele diz tudo o que você quer. Diretor, o que o modo fala? Vamos ver. Tá? O nosso modo, ele vai determinar a atitude que o falante tem. E ele vai se dividir em indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é a certeza, a verdade, os fatos. Tá? Então, é isso que o modo indica para nós. Já o subjuntivo, ele vai indicar hipóteses, dúvidas, possibilidades. E o imperativo, cuidado, o imperativo não indica ordem não, hein? Por favor. Tá? Ele é uma linguagem apelativa. Tá? Então, ele vai indicar ordem, sugestões, conselhos. Tá? Então, volta para mim. Quando eu digo algo, um fato, eu tenho que expressar no indicativo. Eu estudo, eu trabalho. Olha aí, eu estudo todos os dias, eu trabalho no Cuca, eu canto, eu nado. Então, esses são fatos, verdades absolutas. Agora, os subjuntivos são situações hipotéticas, que nós não sabemos se vão ser realizadas ou não. Ó, se eu tivesse dinheiro, compraria um carro. Eu tenho? Não. Mas e se eu tivesse? Compraria. Então, isso é uma hipótese. Tá? Agora, o imperativo, muitas pessoas falam que o imperativo indica a ordem. Tudo bem, ele indica. Mas se você disser que o imperativo indica apenas ordem, você está limitando o imperativo. Isso não é bom. Tá? Porque quando eu digo para você, Deus te abençoe, é uma ordem, certo? Mas não é uma ordem, certo? É um desejo. Olha aí. Você está atendendo alguém no poder público. Vamos supor, você está em uma delegacia. Aí chega uma senhora, aí você fala, sente-se, senhora, por favor. Isso é uma ordem? Não, é uma cortesia. Então você tem que analisar, porque existem textos, existem exercícios dentro dos concursos públicos que falam qual a ideia que o imperativo está passando, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá, diretora, só para rever. Eu tenho. Põe aí para mim. Calma. Quando é assim, né? Eu tenho o indicativo com certeza, o subjuntivo com hipóteses e o imperativo com sugestões, conselhos e ordens. Próxima tela. Olha aí. Agora nós temos os tempos. Os tempos são bem interessantes, né? Os tempos verbais. A forma como as ações acontecem, né? O período de tempo em que elas acontecem. Aí eu vou ter o presente, o passado e o futuro. Nosso passado é carinhosamente chamado de pretérito. Então, eu vou ter o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O presente, um fato, um ato, uma ação, momento da fala. Já o pretérito perfeito é uma ação que se processa para indicar algo que já acabou, terminou. Pretérito perfeito, ação acabada. Acordei às 5 da manhã. Olha, eu ia dizer 6 da manhã. 6 da manhã eu já estava bem longe, diretor. Acordei às 5 da manhã. Tomei café, trabalhei, almocei. Já o pretérito imperfeito é uma ação cortada. Olha aí, cortada, tá? Então é uma ação que não foi concluída. Preste atenção. Enquanto o pretérito perfeito é uma ação concluída, o imperfeito é uma ação não concluída. Eu estava cozinhando quando você chegou. O que foi que eu fiz? Parei para atender você. Eu lia um livro quando você ligou. O que foi que eu fiz? Parei de ler o livro para atender você. Tá bom? Já o pretérito mais que perfeito são duas ações que se processam no passado. Uma primeiro que a outra. Então, observem aqui. Ontem, às 19 horas, eu preparei meu jantar. Tá? Terminei meu jantar, tudo direitinho. Às 20 horas, você ligou para mim. Então eu tenho duas ações no passado, porque isso aqui foi ontem. Aí o que eu digo para você? Aqui preparei o jantar. E aqui você ligou. Então eu posso dizer para você que quando você ligou, eu preparara meu jantar. Nós não falamos isso, né, gente? Ele tinha preparado o jantar, ele tinha acabado de preparar. Eu odeio quando a pessoa fala isso, eu tinha acabado de preparar o jantar.
Eu tinha acabado de ler um livro, eu tinha acabado acabe logo, que horror. Então, use o pretérito mais que perfeito, tá? Vamos lá. Aí, o futuro, eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é uma ação que realmente vai acontecer, tá bom? Senhores, chegarei a casa às 22 horas. Chegarei a casa às 22 horas. Já o futuro do pretérito é uma ação que, para acontecer, uma ação anterior precisa acontecer, tá? Olha aí, aquela mesma situação. Olha, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Eu tenho dinheiro? Não. Mas e se eu tivesse? Compraria. Então a ação só vai se realizar se uma outra realizar antes. Agora, olha só o que está engraçado aí. Diretora, volta aquela tela rapidinho, depois volta para mim. Olha aí, fica de olho nessa tela aí, ó. Presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Agora volta. Nós temos as desinências para conjugar um verbo. Então, observe aqui. Presente do indicativo. Olha, isso aqui são os verbos terminados em AR, tá? Então, o que eu tenho aqui? Presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Com isso aqui no quadro, diretora, a senhora pode conjugar todos os verbos da língua portuguesa na forma R. Como falar, cantar, dançar, pular. Vamos ver um exemplo? Olha aqui, olha só. Olha esse verbo, que é o verbo predileto do Edson. Que verbo é esse? Viajar. Vamos conjugar? Presente do indicativo, eu viajo. Pretérito perfeito, viajei. Pretérito imperfeito, viajava. Mais que perfeito, viajara. Futuro do presente, viajarei. Futuro do pretérito, viajaria. Treina isso em casa, é muito bom. Qualquer verbo, estudar, trabalhar, cantar, dançar, pular. Olha aí o pular. E o presente do indicativo, pulo. Pretérito perfeito, pulei. Pretérito imperfeito, pulava. Mais que perfeito, pulara. Futuro do presente, pularei. Futuro do pretérito, pularia. Muito bem. Então, você tem aí as desinências para conjugar nossos verbos. Próximo, diretora, vamos ver a nossa próxima tela. Nossa próxima tela envolve as vozes verbais, né? Mas parece que tem... não, olha, eu coloquei um quadro, né? Olha só, gente. Como eu prometi para vocês, olha, canto, cantei, cantava, cantara, cantarei, cantaria, tá bom? Para vocês olharem como os verbos são conjugados. E parece que a gente vai desafiar o aluno agora, não é, diretora? Vamos desafiar os alunos? E aí, pronto para um desafio com o Edson? Qual o desafio? Assinar a opção em que todos os verbos estão no pretérito perfeito. Terminação ei, não esqueça. Todos, cuidado com essas armadilhas, hein? Chamei-lhe a atenção porque teria observado de perto o seu progresso. Chamei, ei, chamei, pretérito perfeito, tá dentro. Porque teria observado. Iria é futuro do pretérito. Tchau para a letra A. Todos devem estar no pretérito. Perfeito. Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice agora estava tranquila. Concordei, ei, pretérito perfeito, que assim era pretérito imperfeito do verbo ser. Mas aleguei, ei, pretérito perfeito, que a velhice agora estava, vá, pretérito imperfeito. Tchau para a letra B. Lembra-me de o ver, ergue-se assustado e tonto. Lembra, eu lembro, tu lembras, ele lembra. Lembra de ver, verbo no infinitivo, erguer-se. Não. Vamos lá, próxima. Mas aí é tempo pretérito, né? É tempo pretérito. Ih, gente, não é a letra B. Não, eu pensei que era só pretérito perfeito. Não é pretérito. Concordei, era, aleguei, estava. Letra B. Letra C, os verbos estão no imperativo. Letra D, meu pai respondia, pretérito imperfeito, a todos os presentes que eu seria, não sou mais. Olha aí, seria, futuro. Se advertimos constantemente esta moça, aí está no subjuntivo, perderemos uma excelente profissional, perderemos futuro, tá? Eu pensei que era pretérito perfeito, tá? Desculpa, não, é pretérito. A letra B, concordei, pretérito perfeito, mas eu falei todos certos, tá? Era pretérito imperfeito do verbo ser,
Aleguei, pretérito perfeito. Estava, pretérito imperfeito. Letra B. Vamos lá? E agora a voz verbal. O que são vozes verbais, senhores? A voz verbal, ela vai indicar a situação do sujeito e da ação que o sujeito faz. A voz, na realidade, é uma informação, a informação que você tem sobre o sujeito, tá? Essa informação, ela pode ser ativa quando ele pratica a ação, pode ser passiva quando ele sofre a ação e pode ser reflexiva quando ele faz e sofre a ação ao mesmo tempo. O que seria a voz ativa? O sujeito pratica a ação. Mário trabalha. O que Mário faz? Trabalha. Maria canta. O que Maria faz? Canta. Já a voz passiva é uma voz que indica que o sujeito está sofrendo a ação. Ele não praticou ação verbal, ele sofre ação verbal. Tá? Ou seja, senhores, o carro foi comprado. O carro foi comprado. Quem comprou o carro? Não sei, mas eu sei o que aconteceu. O carro foi comprado. Então você vai fazer o seguinte: na voz ativa, você dá preferência ao sujeito. Você dá ênfase ao sujeito. Na passiva, você dá ênfase à ação. O sujeito não interessa. Tela, vamos ver. Então, eu tenho a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito é o principal, a ênfase é ele. Os professores aplicaram as provas. Quem aplicou as provas? Os professores. Na voz passiva, a ênfase, desculpa, é dada à ação verbal, é dada ao verbo. Então, olha aí, as provas foram aplicadas. Pronto, isso que é importante dizer. Por quem não interessa. Já a reflexiva, você faz e sofre ação. Ó, o garoto feriu-se com o instrumento. Olha esse exemplo. De manhã eu fui cortar o pão, tá? Aí cortei o pão. Quando eu cortei o pão, cortei o meu dedo. Então, eu cortei a mim mesmo. Eu me cortei. Vamos lá, diretora? Pronto para um desafio com o Edson? O que o Edson está aprontando agora? Vamos ver? Identifique as vozes verbais das orações abaixo, tá? Senhores, esse exercício não é de concurso público, é só para você saber identificar se é uma voz ativa ou passiva. As crianças pintaram toda a parede com canetinha. Quem pintou a parede com canetinha? As crianças. O que foi que as crianças fizeram? Pintaram. Então, elas fizeram ação. Toda a sala foi renovada. Quem renovou? Não sei. Mas o que aconteceu? A sala foi renovada. Então, ênfase na ação. Usou-se 3 tons diferentes na sala. Usou-se 3 tons diferentes na sala. Quem usou? Não sei. Foram usados 3 tons diferentes na sala. Então, a ênfase aqui é a ação. Isso foi feito por eles. Olha aí, isto, ação. Isto foi feito, tá? Isso que é importante, por eles. Os candidatos fizeram o seu discurso. Quem fez o discurso? Os candidatos. Vou dar a resposta todinha. Calma. Ainda não estou dando a resposta, estou avaliando. Os candidatos fizeram o seu discurso. Quem fez o discurso? Os candidatos. O que os candidatos fizeram? O discurso. Então, ação. Os professores avaliaram os alunos. Quem avaliou os alunos? Os professores. O que os professores fizeram? Avaliaram os assuntos. Então, vamos às respostas? As crianças pintaram toda a sala. Elas fizeram ação. Voz ativa. Toda a sala foi renovada. Quem renovou? Não sei. Mas o que aconteceu? A sala foi renovada. ênfase na ação. Passiva. Voz passiva. Usou-se 3 tons diferentes na sala. Quem usou? Não sei. Mas o que foi que aconteceu? Foram usados 3 tons diferentes na sala. Estou dando ênfase à ação. Então, sujeito aqui não me interessa. Passiva. Isso foi feito, olha, foi feito. Eu estou dando ênfase à ação. Foi feito por eles. Então, olha aí, passiva. Os candidatos fizeram seu discurso. Quem fez o discurso? Os candidatos. Eles fizeram ação. Então, ativa. Os professores avaliaram os alunos. Quem avaliou? Os professores. O que foi que eles fizeram? Ação. Voz ativa. 10? Muito bem. Próxima. Classificação dos verbos. Volta para mim, diretora. Aqui, senhores, tenham muito cuidado. Nós temos um número muito grande de verbos na língua portuguesa. Só para vocês terem uma noção, eu tenho 27 mil verbos na língua portuguesa ativos. A senhora acredita, diretora? Estão todos eles registrados no conjugador de verbos da internet. E quando eu falo ativos, eu não estou falando mais daqueles que nós não usamos mais, como é o caso do verbo datilografar. Que há muito tempo não... A senhora fez curso de datilografia? Não, eu fiz.
Tinha até formatura, viu? Que era muito importante, né? O título de datilógrafo. Então, esse verbo não existe mais. Então, ele não faz parte desses 27 mil, hein? Fiquem atentos a isso, tá bom? Então, para isso, para melhor estudar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos classificar esses verbos. O que é classificar? Dividir em grupo, obedecendo critérios. Vamos ver essa classificação? Eu tenho os verbos regulares, irregulares, defectivos, abundantes, anômalos e auxiliares, tá? Os dois últimos não são muito importantes para você de concurso público, mas está na gramática, eu sou obrigado a falar. Agora, fiquem muito atentos aos regulares, irregulares, defectivos e abundantes, tá? O que é um verbo regular? É um verbo que você pode reparar, olha, ele não altera o radical durante uma conjugação. É o caso do verbo cantar. Ó, eu tenho um radical, cante. Então eu vou dizer canto, cantei, cantava, cantara, cantarei, cantaria. O radical não muda. Olha o exemplo que o Edson colocou. Eu escrevo uma carta. O radical é o verbo escreve. Então eu digo escrevo, escrevia, escrevi, escrevera, escreverei, escreveria. O radical não é alterado. Se os regulares, o radical não altera, os irregulares alteram, certo? Eles vão ter alterações dos radicais. Exemplo, o verbo medir, ouvir, fazer. Olha o verbo medir, eu não vou dizer eu medo, né? É eu meço. Olha o caso que eu coloquei aí. Eu peço uma cerveja, uma bebida. O verbo é pedir. Eu não vou dizer eu pedo, né? Eu peço. O que aconteceu com o radical? Houve uma pequena mudança. Já os defectivos, vocês não se preocupem, porque eles não vão defecar, não, tá? Os verbos defectivos são os verbos defeituosos. Por quê? Eles não vão apresentar conjugação completa. Você pode conjugar esse verbo em todos os tempos, no modo indicativo, mas em algum momento ele vai falhar. E para com isso, tá? Ele falha sempre no presente do indicativo. Aí depois, se ele falha no presente do indicativo, vai falhar no presente subjuntivo, vai falhar no imperativo, a bola de neve começa a crescer, tá? Então, eles não apresentam conjugação completa, como é o caso do verbo colorir, demolir, falir, abolir. Tá? Então, olha aí, no caso de colorir, vamos conjugar no presente do indicativo? Eu coloro. Não dá, né, gente? Demolir, eu demolo. Não dá, né? Então, muito cuidado com esses verbos, tá? Eles são chamados de defectivos. No caso do verbo abolir, por exemplo, eu não vou dizer eu abolo ou eu abulo, né? Não existe isso. O verbo abolir, ele não apresenta a primeira pessoa do presente do indicativo, não apresenta a segunda, mas vai apresentar a terceira. Ele abole. O verbo falir, eu não vou dizer eu falo, né? Primeiro que fala é o verbo falar. Então ele não pode ser conjugado na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa do singular, mas ele vai existir na primeira pessoa do plural. Nós falimos. Viu? Põe lá de novo, diretora. Já os verbos abundantes são aqueles verbos que apresentam mais de uma conjugação. Tá? Muitas apostilas de concurso públicos e vestibulares falam que são verbos que apresentam duplo particípio. Tá? Na realidade, não é duplo particípio, é dupla conjugação, como é o caso do verbo haver. Vamos conjugar no presente do indicativo? Vamos lá. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos ou nós hemos? Hemos, Edson? É, você já falou um dia hemos de vencer, não é? Ah, mas a maioria dos professores concordam em dizer que os verbos abundantes possuem duplo particípio. É o caso do verbo aceitar, que eu digo aceitado, aceito, limpar, limpado, limpo, imprimir, imprimido, impresso, secar, secado, seco. Uma lista bem significativa desses verbos, tá bom? Vamos lá. O que nós vamos aprontar agora, diretora? Vamos ver aí. Eu acho que eu vou desafiar esses meninos agora. Posso? Vamos ver? Prontos para um desafio com o Edson? Complete as lacunas com o particípio solicitado entre parênteses. Olha aí. Atenção. Quando você tiver o verbo ter e haver, você vai usar as formas ado e ido. Tá? Então, gastar, gastado, pagar, pagado, imprimir, imprimido. As formas sintéticas, impresso, gasto, ganho, vão ficar com os verbos ser e estar, tá bom? Então vamos lá? Tinha gastado ou gasto mais do que devia? Ora, tinha gastado, mas olha, depois eu vou colocar uma observaçãozinha aí para vocês, tá? Tinha gastado mais do que deveria. Havia pegado um belo resfriado. Aí a pessoa fala, menino, não é pegado não, é pego. Aí eu pergunto, é pego ou é pego?
Pego ou pego? Nenhum dos dois. O particípio é pegar, pegado. Pare com essa história de pego, pego. Queima Jesus. Era elegido ou eleito pela primeira vez o operário à presidência, né? Era eleito. Eu havia elegido, ele foi eleito. Por descuido do filho, a televisão ficou acendida ou acesa a noite inteira. Acesa, olha o verbo ficar, aí olha o verbo ser. Né? O rapaz havia chegado ao serviço com 30 minutos de atraso. E, por favor, não vai me dizer chego. Ele tinha chego no horário. Não, ele não tinha chego, não, ele morreu, tá? Porque o participo de chegar não é chego, é chegado. Ele tinha chegado no horário. Ele havia chegado 10 minutos de antecedência. Assim que você vai falar, tá bom? Já o verbo gastar, tá? Gastar, pagar e ganhar, os particípios são gastar, gastado, gasto, pagar, pagado, pago, ganhar, ganhado, ganho. Só que a norma culta hoje, ela prefere as formas sintéticas, pago, gasto, ganho. Então você poderia ter muito bem dito tinha gasto, não há problema algum, tá? Vamos lá, próxima tela. Assinale a alternativa em que há um verbo defectivo. Demoliram vários prédios naquele local. Né? Tocar, desculpa, gente, é local, tá? Eles se correspondem frequentemente. Estampava no rosto um sorriso de criança. Compramos mercadorias. Coube ao juiz julgar o réu. Cuidado, hein? A letra E é o verbo caber. Muita gente pensa que esse verbo é defectivo. Ele não é. Eu caibo. Essa é a forma correta. Eu caibo. O verbo caber, coloca aí do lado. Ele é um verbo irregular. Compramos, regular. Compro, comprei, comprava, comprara, comprarei, compraria. Estampava, regular. Estampo, estampei, estampava, estampar, estamparei, estamparia. Eles se correspondem, regular, correspondo, correspondia, correspondi, correspondera, corresponderei, corresponderia. O verbo defectivo é o verbo demolir. Eu não vou dizer o demolo, né, gente? Que horror. Temos outro desafio, diretor? Não? Então pode voltar para mim. Ó, esses são um assunto bem extenso, tem que ter cuidado, tem que assistir essa aula umas 2 vezes, hein? Para poder fixar bem, porque eu falei 2 assuntos muito importantes: a flexão do verbo, tá? E a classificação dele, tá? Senhores, nós somos do Cuca, né? Olha aí, um assunto importante hoje que nós estamos passando para você, porque esses editais estão surgindo, né? 2 estão aí em circulação. Defensoria, CRM Bill. Parece que também o do IBAMA, se eu não me engano, é porque eu ainda não vi direito, porque é tanto edital que o Edson fica assim, doido, né? Mas vamos lá. Força, coragem, que o apoio está todo aqui conosco, tá? Quer ter sucesso? Vem para o Cuca. Nós somos apaixonados pela educação. Converse com a nossa coordenadora, Diana. Tá? Temos sempre algo para oferecer para você. Obrigado, até a próxima. Obrigado pela sua participação. Se você gostou, compartilhe com todos os seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, pois assim o YouTube entende que você gosta dos nossos vídeos e lhe recomendará mais conteúdos. Inscreva-se em nosso canal clicando nesse botão vermelho logo abaixo e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas aulas. Cuca Cursos e Concursos. Somos apaixonados pela educação.